Antes de mais nada, feliz ano novo para você que acompanha o canal Você Mais Rico. Espero que você tenha um 2025 abençoado, cheio de alegrias, felicidades e conquistas. E começando com o primeiro vídeo do ano, eu quero ajudar o seu 2025. E para isso eu separei 5 dicas aqui para que você possa ter um ano mais produtivo. A primeira delas, que eu tenho certeza que você já meio que começou a fazer na virada do ano, é definir poucas e boas metas para o seu ano. E por que eu digo poucas e boas? Porque nós, como seres humanos, costumamos superestimar aquilo que podemos fazer no intervalo tão curto que é apenas um ano. Enquanto ao mesmo tempo a gente subestima o que pode fazer em intervalos longos, como por exemplo de 10 anos. É por isso que quando a gente vai conversar sobre metas, logo depois da passagem do ano, você pergunta para alguém sobre o que ela definiu pro ano, ela fala, vou começar a investir, vou quitar dívidas, vou ser promovido, vou abrir meu negócio, vou lançar meu livro, vou lançar o livro da vizinha, vou lançar um curso. O cara coloca 1 milhão de coisas. Como que eu costumo definir as metas pro meu ano? Eu defino metas em 4 áreas e apenas uma. Eu pego aquilo que eu considero ser o mais importante. Essas áreas costumam ser a parte física, para manutenção da minha saúde, uma parte intelectual, uma parte financeira / empresarial e algum tipo de meta pessoal, como por exemplo, compartilhando a que eu tinha em 2024, era engravidar. E felizmente aconteceu. Maria Tereza está na barriga da minha esposa já na metade da gestação. E aí nas metas físicas eu costumo colocar uma meta de número de treinos por ano. Na verdade, número de dias treinados. O que eu tava pensando, o que é melhor, né? Que eu coloque lá, por exemplo, percentual de gordura, circunferência do abdômen, tamanho do braço. Mas eu pensei, bom, para chegar nisso tudo eu vou ter que treinar ao longo do ano. E eu não quero ficar o ano todo sem treinar, para no final do ano, no último trimestre, dar todo o gás para tentar ficar bem para bater a meta. Então, simplesmente, eu peguei um número de dias. E aí, quando eu faço musculação, corro e faço jiu-jitsu no mesmo dia. Foram, teoricamente, 3 treinos, se bem feitos, né? Contariam assim. No entanto, eu conto como apenas um dia de treino, porque meu objetivo é me manter em movimento. Nas intelectuais, já defini número de livros lidos por ano, mas pode ser uma nova habilidade. Por exemplo, para 2025, eu tenho um certo número de aulas de inglês que eu quero fazer para continuar melhorando o meu domínio sobre esse idioma. Nas financeiras, já coloquei meta patrimonial, mas não acho que a gente tem muito controle sobre isso, afinal depende do mercado. Então você pode colocar um certo número de aportes que você vai fazer, por exemplo, uma quantia-chave, um certo número de ações, de bitcoins, ou talvez só 0, alguma coisa em bitcoin, já que ele está ficando cada vez mais caro. Como eu disse, nessa área também podem entrar metas profissionais ou da sua empresa, como faturamento a ser atingido, um certo EBITDA, lucro líquido. Agora, o que eu considero mais importante é que você não coloque 20 números, mas foque naquela variável mais importante em cada uma dessas áreas. Porque o mais comum é que as pessoas definam uma série de metas e que depois do carnaval elas fiquem desanimadas e deixam boa parte delas pra lá. Inclusive a dica 2 tem a ver com planejamento para que você não deixe isso acontecer com o seu ano. O que vai propiciar que as suas metas sejam de fato atingidas e não virem só sonhos distantes que vão virar metas no próximo ano para novamente serem abandonadas é separar tempo para as tarefas-chave. Por exemplo, se você quer ter um certo número de treinos no ano, não tem mágica, você vai ter que pegar a sua agenda e separar um horário para treinar todo dia ou 5 vezes na semana, 4, etc. Aquilo que você planejou. Se você quer aumentar o seu domínio sobre um novo idioma, você vai precisar separar um horário para aprender idiomas. Se você colocou como meta aprender a investir, é necessário que você separe um tempo para estudar. É esse planejamento que vai fazer a diferença na hora de fato, se comprometer com o que você quer fazer ou apenas colocar uma promessa, quase um sonho, que não vai se materializar porque você não fez o esforço adequado. Muitas vezes porque não planejou esse esforço. Então, se eu pego a minha agenda, ela tá cheia dos buraquinhos lá para treinar, horário do jiu-jitsu, aula de inglês. Se você coloca como meta ter um tempo a mais com a sua família, é interessante separar esse tempo também, bloqueando para que você não arranje compromissos naquele horário. Então, tudo que você colocou que quer conquistar no item 1, provavelmente vai exigir tempo nessa parte da dica 2 na sua agenda. Se não tiver tempo para isso, provavelmente você não vai bater essa meta. A dica número 3, que pode ter a ver com o que você definiu de meta ou não. Eu particularmente não coloco mais meta para isso, até porque já virou um hábito. Mas mesmo assim eu costumo me policiar para que esse tipo de coisa aconteça. É ler um livro por mês. Felizmente, em 2024 eu consegui ler 24 livros, deu 2 por mês, e ainda consegui escrever o meu, que era uma meta importante que eu tinha também na parte intelectual. Inclusive, o fato de ter escrito meu livro fez com que eu lesse mais esse ano, já que quando eu queria procrastinar a escrita, eu pegava um livro para ler sob o pretexto de estar pesquisando mais. E acabava que ajudava, né? Mas é porque se você acha, por exemplo, que não consegue ler, que é difícil, que é uma dica, então sente para escrever, você vai ver que ler é a coisa mais tranquila do mundo. Mas por que colocar uma dica de leitura aqui nesse vídeo? Porque eu acredito que é a maneira mais barata de você adquirir conhecimento relevante. Se eu pego, por exemplo, o meu livro, Em Nome do Povo, cada palavra que tá no livro deve ter sido lida pelo menos umas 10 vezes por mim. Eu escrevi os parágrafos, eu li e falava, isso aqui merece estar num livro que vai ficar aqui depois que eu me for. Eu ficava depurando aquilo, melhorando, para ter orgulho do que estava escrito. Inclusive, usando uma analogia que eu deixei no livro, logo no começo, no prólogo, eu falo que o conteúdo em redes sociais é quase um fast food.
Porque eu sou obrigado a fazer sempre. Vídeos no YouTube são 2 por semana, podcast semanalmente tem. Stories no Instagram são todo dia. E nada de errado com o fast food, apesar de não ser muito saudável, tem muito fast food bom por aí. Mas a mágica na culinária mesmo, ela acontece no fogo baixo, quando você pega um chefe dedicado a fazer aquilo acontecer, cozinhando durante horas. E a mesma coisa com conteúdo. Existe uma ideia na economia que hoje nós sabemos que ela é equivocada, mas que durante muito tempo era levada a sério. Lá na época do David Ricardo, Marx também usou essa ideia, que é a ideia do valor-trabalho, que de maneira muito simplificada a gente pode falar que afirmava que aquilo que dá mais trabalho deveria ter mais valor. No entanto, a gente sabe que essa correlação não existe, uma vez que esse valor é dado pela proporção entre oferta e demanda. Eu posso passar anos escrevendo um livro e se não tiver demanda, o valor dele é nada. Ninguém vai querer comprar. Agora você pode pegar um artista, por exemplo, que passa minutos pintando um quadro, mas como ele tem um nome muito forte, aquele quadro pode ter uma alta demanda e valer milhões. Ou nem um quadro, né? Aquelas bananas coladas na parede que a gente vê de vez em quando sendo vendidas por preços estratosféricos. Mas o ponto é que, apesar dessa ideia de valor-trabalho não estar correta, porque o que dá valor mesmo é oferta e demanda, para conteúdo a gente pode entender que essa ideia é mais verdadeira, porque geralmente aquilo que dá mais trabalho pro autor é o que agrega mais valor para a audiência. E um livro, quando escrito pelo próprio autor, deve ser um dos projetos mais trabalhosos no qual aquele indivíduo já botou as mãos na vida. Pelo menos no meu caso foi assim. Então fica o convite para que você escolha bons livros, tente ler um por mês. Se não conseguir, no final do ano tiver lido 10, 8, já é muito melhor do que a média de leitura do brasileiro, que é praticamente nada. Em termos de livro, então, fica lá embaixo. E se eu posso falar de algo que me ajudou muito na minha jornada até aqui, foi de fato o hábito da leitura. Algo que eu espero inclusive passar para minha filha, assim como meu pai passou para mim. Dica número 4, invista regularmente. Essa é a grande diferença que separa o pessoal que vai ter resultado no mercado no longo prazo daqueles que não terão. Na minha opinião, o investidor bem-sucedido é um cara que simplesmente faz isso. Ele investe regularmente, todo mês de forma corriqueira, ainda que o ambiente seja nada corriqueiro, como afinal de contas é o ambiente do mundo real. De tempos em tempos tem eleição, tem briga política, tem guerra acontecendo, vai ter surto de doença, vai ter pandemia, vai ter revolução tecnológica, teremos disrupção. O que variar muito vai passar a cair de preço, o que não variar nada vai começar a valer mais. Aí vai ter aumento de inflação, aumento de juros, a inflação cai, o juro diminui, o mercado sobe, desce. Todos os ciclos que a gente já conhece. E aquele cara que foi investindo mensalmente, mês a mês, escolhendo os ativos que tinham fundamento, que casavam com suas teses, alocando mais no que vai crescer mais, corrigindo seus erros. No caso da pessoa física, usando a compensação de prejuízo, uma baita de uma mão na roda, para que você não fique pagando imposto à toa. Esse cara vai colher o benefício. Esse é até um chamado para você lembrar do efeito dos juros compostos com o passar do tempo. E não só em investimentos, porque quase tudo de bom na vida vem de juros compostos. Um relacionamento muito sólido, ele não é construído em questão de poucos dias, em um ano, é com a passagem do tempo. O que deve fazer com que você acumule mais patrimônio com o passar do tempo é o ato chato e entediante de todo mês pegar uma parte do que você ganha, preferencialmente logo no começo do mês, para que você não tenha desculpa falando que eu acabei gastando dinheiro. Você quer a maneira mais tranquila de controlar o seu orçamento? Defina o percentual que você vai investir e se vire nos 30 com o restante. E chegando na quinta e última dica, especialmente para as áreas onde você tem mais clareza, é lembrar que um ano é um espaço muito limitado de tempo. E como eu disse bem no começo do vídeo, nós superestimamos o que podemos fazer em um ano, colocamos 10 metas por um espaço de apenas 365 dias, mas subestimamos o que podemos fazer no intervalo de vários anos. E é comum que você encontre várias pessoas com metas por um ano, mas que não tem nenhum tipo de meta para 2 anos, para 3, para 4, por intervalo de 10 anos. Elas são incapazes de fechar os olhos e imaginar aonde estarão no futuro. E eu entendo que isso é difícil. Se alguém me falasse lá atrás, há 10 anos, o que eu faria hoje, eu ia falar para essa pessoa, cara, você viajou, não tem como isso acontecer. Porém, você sempre tem algumas áreas na vida onde há mais clareza. A área financeira é uma delas. Você pode não saber o que estará fazendo daqui a 10 anos, mas certamente você tem um certo número na cabeça para o patrimônio que você quer construir, para a renda que você quer ter, ainda que em valores atuais, porque não sabemos a inflação futura. De modo que nessas áreas onde você tem mais clareza, seria interessante que você definisse metas de longo prazo. Eu, por exemplo, tenho no bloco de notas do meu celular a minha agenda 2030, com metas nas áreas financeiras, empresariais, profissionais, intelectuais, pessoais e físicas. Coisas que eu sei que serão construídas ao longo do tempo e não simplesmente no intervalo mais curto de apenas um ano. Compartilhando uma delas com vocês, eu quero ter mais do que apenas uma filha. Então, para 2030, eu tenho minha visão de qual vai ser o tamanho da minha família, do patrimônio, de habilidades novas que eu quero conquistar ou de coisas que eu quero apenas manter, como é o caso da saúde. E aí, para fechar, eu deixo essa pergunta. Você tem metas assim de longo prazo? Sendo que 2030, você piscou o olho, tá lá. Faltam apenas 5 anos para isso. Se você não tem, te convido a pensar sobre elas. Sobretudo, no
numa meta financeira de longo prazo. Poxa, Bruno, mas eu não sei como é que eu vou chegar lá. O caminho você vai definir durante a jornada. É quase como usar o Waze. Você tem o seu ponto de partida, você tem para onde você quer ir, a chegada. Os caminhos até lá são vários. E provavelmente aquele que você escolheu no começo pode mudar, porque pegou um obstáculo, uma rua bloqueada. O ponto principal é que, sabendo onde você quer chegar, você faz o percurso mais rápido. Igual quando você está na estrada. Você tem a pista rápida e a pista lenta. Se você sabe para onde você vai, você pega a pista rápida e vai embora. Se você não sabe, você tem que ir para a pista lenta e ficar observando cada saída, entrar em algumas delas, perder tempo, para depois voltar para a estrada. Com uma meta de longo prazo, você pode pegar mais facilmente a pista rápida. Pense nisso. Esse era o meu recado, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreva aqui no canal, me acompanhe nas redes sociais. Um grande abraço e um ótimo 2025.